Bem-vindo ao segundo dia da terceira semana do nosso estudo sobre avivamento e evangelismo. Hoje quero falar com você sobre a oração em avivamentos históricos. Deus fez tanto na história da igreja, especialmente na história da igreja aqui nos Estados Unidos. Houveram 3 grandes avivamentos. E todos esses avivamentos vieram depois de grandes movimentos de oração, e um deles foi um grande movimento de oração. Eu quero te informar, então, vamos falar um pouco a respeito das características desses avivamentos e como Deus enviou avivamento. O primeiro grande avivamento aconteceu quando éramos colônias, antes de nos tornarmos uma nação. George Whitefield e Jonathan Edwards, homens muito usados por Deus pregando nesses avivamentos, e Deus enviou um grande avivamento. Na verdade, a história desse país foi plantada no solo do avivamento. Houve um grande despertar em todas as colônias. O segundo avivamento aconteceu mais ou menos de 1800 a 1830, que foi um avivamento pioneiro. Os pioneiros estavam indo para o oeste e havia uma liberdade, o evangelho sendo pregado, e o fogo do avivamento se espalhou em todas as comunidades pioneiras. No estado do Kentucky, quase 40 mil pessoas se juntavam no meio do nada só para ouvir a palavra de Deus. Deus estava se movendo poderosamente. O terceiro avivamento foi chamado de avivamento da oração, no fim de 1850, e Deus se moveu naquele lugar. Começou em Nova York, quando o distrito financeiro quebrou e as pessoas começaram a orar, e reuniões de oração começaram em toda a América, começando em Nova York e se espalhando por esse país. E uma grande colheita aconteceu. Nosso país tem uma história rica de avivamento, mas o último foi o avivamento da oração, e alguém falou para mim: se você acha que perdeu Deus, volte para o último lugar onde você o encontrou. E se perdemos essa história, temos que voltar para o último lugar aonde vimos Deus se mover, que foi o movimento de oração. Precisamos de um avivamento na oração hoje. Deixa eu te passar algumas das histórias ou características do que acontece em um avivamento e um despertar. Começa com uma piorada. As pessoas começam a ficar confortáveis no seu cristianismo, tudo está bem. Aí há um declínio moral. E na medida que tudo começa a piorar moralmente, as trevas começam a chegar na terra. Quando as trevas ficam muito ruins e as pessoas perdem esperança, aí um grupo de pessoas começa a orar e começa a clamar a Deus para que Deus se mova. E quando estão desesperados o bastante, há um liberar do Espírito de Deus sobre a terra. E quando esse liberar acontece, uma grande colheita espiritual. Muitas pessoas entram no reino de Deus. E a quinta coisa que acontece é que há um tremendo crescimento nas igrejas. Tem muita conversa sobre crescimento de igreja, mas eu quero te dizer qual é o maior tempo para crescer a igreja na história da América e na história da Igreja de Jesus Cristo. Veio durante tempos de avivamentos, quando Deus desperta o seu povo, e eu creio que precisamos orar para um avivamento. Não vamos orar por coisas pequenas, vamos orar por algo grande. As pessoas falam: irmão Semi, se algo é tão difícil, parece que é impossível, nosso país está em uma situação desesperadora. Eu te digo que nosso Deus é capaz de fazer abundantemente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. O Dr. Roy Fish, que era um grande historiador e ensinava a respeito de evangelismo e avivamento no seminário Southwestern, falou assim em uma conferência quando estávamos juntos. Alguém perguntou: você vê esperança para acontecer um avivamento tremendo na América? E ele disse: sim, eu vejo uma esperança. E o povo perguntou: qual é a esperança? E ele falou assim: não temos esperança. Quando não temos esperança, é aí que clamamos, é aí que invocamos a Deus. Deus se move e Deus trabalha. Talvez chegamos a um ponto hoje sem esperança e falamos: oh Deus, nós precisamos de Ti. E é nesse lugar que Deus envia o avivamento.